a poeira dos pés dos vossos discípulos, do vosso rabi, do vosso mestre. Isso implica dizer, cada talmudinho tinha que olhar o que o seu mestre fazia, dizia e o que ele se comportava, não para fazer o que eles faziam, mas para ser um deles. Então foi neste contexto que agora João Batista é preso, o ignorante, ele é preso e o rei decapita ele. Agora vem Jesus. A Bíblia diz que neste horário da terceira hora, em uma linhagem cronológica dos acontecimentos, aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João estava preso, ele começa a pregar o evangelho. E olha que Jesus começa com 29 anos, ele já tinha passado por todo este treinamento e esta leitura, ou seja, Jesus já despertou. Quando ele completou 10 anos, ele já tinha a lei decorada como judeu, ele foi selecionado como inteligente e continuou. O que chamou a atenção, o que ele fez que nenhum fez, é que com 12 anos foi sabatinado. Então a Bíblia diz que ele já tinha toda a Bíblia decorada e ainda ensinava os doutores, os escribas, que arregalaram os olhos, que tanto vem tanta sabedoria. Quando ele completa 29 anos, ele já era mais inteligente do que os inteligentes dos inteligentes. Não é à toa, irmãos, que os fariseus respeitavam ele. Vejam que até os fariseus o chamavam de mestre. O próprio Simão chamava ele de mestre. Não era fácil chegar em Jerusalém e fazer o que ele fez, a não ser que não fosse respeitado. Ele saía lá na beira do mar e começou a juntar os seus talmidins, os seus discípulos, para aprender aos pés dele. Era honra para qualquer homem e qualquer jovem ser escolhido pelo mestre dentro de Israel. Por isso que eles deixavam emprego, deixavam a rede, largava tudo para aprender. Era honra acima de todas as honras. Mas Jesus entra combatendo, porque os talmudins dos fariseus e os próprios fariseus ensinavam, mas não cumpria. Eles colocavam carga nos talmudins que ninguém podia suportar. Os fariseus, os mestres judeus, eles estavam preocupados com o exterior e não para o exterior. Então Jesus bate de frente quando disse: vocês estão errados, vocês parecem uma sepultura, por fora é bonitinho, mas por dentro estão apodrecidos. Vocês estão botando carga no povo que não pode cumprir. Ele olha para os seus e diz: então vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que o meu fardo é manso, é leve. Então Jesus vai chamando os seus discípulos e dizendo que os fardos dos mestres fariseus eram pesados demais, mas ele vem arrebentando. Ele agora começa com os seus discípulos de dentro do horário da terceira hora. Vejam o que é que ele faz. Ele impacta o sistema. O sistema era corrompido, o sistema era interesseiro, o sistema tinha conflito de interesses. Aí Jesus chega pregando e cumprindo o que ninguém tinha cumprido. O sistema dizia: tem que ir visitar o leprosário, mas eles não iam. Tem que ajudar o enfermo, mas eles viravam as costas. Veja a parábola do bom samaritano. Eram os sacerdotes, eram os mestres que passavam de longe. Só que Jesus agora, como mestre, ensinava os seus talmidins, os seus discípulos, de forma diferente. Ele chegava para ensinar. Ele não só pregava no santuário, ele chegava na beira do tanque, aonde só tinha doente, e começava a pregar, começava a falar. E quando ia terminando, olhava para o enfermo e dizia: queres ser curado hoje? O caba dizia: quero. Levanta, vai para casa, pega a tua cama, se manda daqui, seja curado. Quando ele ia para o leprosário, os leprosos passavam perto dele. Enquanto os rabínicos judaicos fugiam, Jesus parava para atender. Os leprosos chegavam dizendo:
mestre, se tu queres, pode me limpar. Ele virava e dizia: eu quero, seja limpo agora. E a lepra desaparecia. Ele impactava o sistema de uma hora para outra, e isso incomodou. Aí o sistema disse: esse homem é forte, esse cara é inteligente, está nos perturbando, vamos matá-lo para que ninguém queira segui-lo, para que não haja outros feito ele. Então vamos matá-lo de uma morte terrível, para colocar temor na nova geração. Então a Bíblia diz que Jesus se entrega por amor a nós. Jesus vai à cruz. Agora imagina o processo. O que era que os rabinos e os sacerdotes decidiram? Nós temos que condenar ele, o pior tipo de morte. Para quê? Para que não haja ninguém depois dele, para que todos desistam. Então Jesus vai ser julgado à noite, quando ele já era errado, já era contra a lei julgá-lo à noite. E se ele tinha direito à defesa, mas nem isso deram a ele. Até meia-noite não encontraram condição de condená-lo à morte de cruz. Então veio a alegação. Perguntaram a ele: você é filho de Deus? Ele disse: eu sou. Aí o sacerdote disse: blasfemou, esse é culpado. Aí na madrugada ele vai ser julgado na casa de Caifás, o sacerdote em exercício. Quando ele está sendo julgado, aí o sacerdote comete uma corrupção, se torna um corruptor. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele procura pessoas, oferece muito dinheiro para acusar Jesus de pecado. Mas a Bíblia diz que passaram a madrugada todinha e não encontraram ninguém que testificasse contra o Rabi da Galileia, contra o Jesus da igreja. Então raia o dia, volta para o Sinédrio, e o Sinédrio era composto de rabino, era escriba, era sacerdotes e sumo sacerdote. Não tem outra acusação. Ratifica, sanciona, é blasfêmia. E levaram para Pilatos, esperando que Pilatos o condenasse. O pior tipo de morte que um ser humano podia sentir, com dois motivos: para humilhar e para que os outros não fossem como ele. Então levam para Pilatos. Pilatos olha a acusação e diz: isso é com vocês, Roma não tem nada a ver com isso. A blasfêmia é um assunto da fé de vocês, então ele não tem culpa. Aí foi quando colocaram a acusação de sedição, que já atendia o imperador. Eles disseram: ele está criando confusão, está ensinando o povo a blasfemar e também incitando o povo contra o imperador. Aí vem para o julgamento, mesmo com todas as acusações. Pilato diz: eu não vejo nele crime algum, mas a turma pedia: ele tem que ser crucificado. Qual era o mais principal objetivo? Para os discípulos desanimar e não querer ser igual a ele. Então condenam Jesus. É aqui que dói o meu coração, é aqui que as lágrimas caem. Não tem como cair. Diz a história, a Bíblia fala em Deuteronômio, se Jesus foi condenado na ótica judaica, pela lei judaica, o Deuteronômio diz o seguinte: se ele fosse condenado, ou qualquer um em contenda, teria que ser levado e colocado aos pés do juiz. E quando chegasse ao pé do juiz, então era para dar 40 chicotadas até o sangue correr. Mas eles, com medo de passar, porque a lei dizia: não pode passar de 40 para não enfraquecer o teu irmão, eles tiravam uma e dava 39. Se Jesus foi condenado à cruz pela ótica judaica, ele levou 39 chicotadas. E a história diz que cada chicote romano tinha 12 pernas, em cada perna ossos de carneiro secos e pontiagudos. Isso implica dizer que se foram 39, você multiplica 39 vezes 12, dá mais de 400 feridas no corpo de Jesus. Só em cada chicotada era 12. E se foi condenado pela lei romana,
A lei dizia, se for condenado à cruz, é 5 quarentenas, ou seja, 40 vezes 5, 200 chicotadas menos uma, dava 195, ou seja, 195 chicotadas dilacerou o corpo de Jesus. É aqui que Isaías diz, ele foi moído, arrebentaram com ele, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, mas foi pelas suas feridas que a nova geração foi sarada, foi pelas suas feridas que a gente está aqui. Quem pode levantar a mão e dizer, eu não vou parar de adorar?